Queria agradecer a presença do de Almeida, que é o coordenador geral de normas e processos do Ministério da Economia, por gentilmente participar dessa live conosco. Vamos também saudar aqui o prefeito Danilo Salles, que é prefeito de Várzea da Roça, que será o nosso debatedor. Saudar aqui também os diretores da UPB, o presidente Zenildo Brandão Santana e o Zé Cocá, que é prefeito de Jequié, o vice-presidente institucional José Henrique Silva Tigres, que é o Quinho, prefeito de Belo Campo, nosso vice-presidente administrativo, José Ricardo Leal Requião, o Caca, prefeito de Miguel Comum, o primeiro secretário, Ricardo dos Anjos Mascarenhas, prefeito de Itaberaba, segundo secretário, Mário Alexandre Corrêa de Souza, conhecido como Marão, prefeito de Ilhéus, primeiro tesoureiro, Marco Aurélio dos Santos Cardoso Marcão, prefeito de Santana, e a segunda tesoureira, Suzana Alexandre de Carvalho Ramos, que é prefeita de Juazeiro. Vamos agradecer também aqui a presença dos prefeitos Luiz Cássio Cassinho, que é de Nova Soure, Demóstenes Barreto, de Ibipeba, Francisca Ribeiro, Chica do PT, prefeita de Carinhanha, e Márcia Sá Teles, que é prefeita de Cotegipe. Agradecer também aqui toda a equipe da UPB, representada aqui pela nossa superintendente Raquel Santana. Gente, todos os áudios eles foram bloqueados no início para evitar interrupções, mas as perguntas serão todas aceitas pelo chat ou quem se manifestar fazendo um sinal com a mãozinha aí no nosso site, vocês podem pedir para falar. Os áudios dos prefeitos serão todos liberados. O Danilo, que é prefeito de Várzea da Roça, será o nosso debatedor, quem vai bater a bola com o Kleber aí. E por que que nós escolhemos o Danilo? O Danilo é ex-gestor municipal de convênios. O Danilo já foi secretário de Agricultura, já foi secretário de Administração, já foi vereador, já foi assessor parlamentar e já foi assessor parlamentar exclusivo para as emendas parlamentares. Com esse currículo, a gente só poderia escolher ele para ser debatedor, para bater essa bola aí junto com o Kleber. Nossos trabalhos iniciam agora às 14 horas e 15 minutos. Nós temos a palestra do Kleber, que vai fluir durante toda a tarde. Podem tirar todas as suas dúvidas, podem fazer as perguntas pelo chat. Pedimos que se identifiquem lá também pelo chat, o nome do município, nome, para que a gente consiga identificar todos lá, para depois emitir os certificados. Eu vou passar a palavra aqui agora, rapidinho, aí, pedir ao Danilo para, em 2 minutos, além de ser batedor, ele representa aqui também os prefeitos, que eles possam fazer aí também as suas apresentações dos prefeitos na ordem. Aí eu vou passar para o Danilo primeiro, dar uma palavrinha. Por favor, Danilo, faça aí as suas considerações iniciais, representando os seus colegas. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os amigos e amigas que estão aqui presentes. Alguns conhecidos aqui da região. Estou vendo aqui Paulinho de Serrolândia. Um grande abraço, Paulo. Vendo outras pessoas aqui também da microrregião. Dizer que é uma satisfação estar aqui nesse encontro virtual, no qual iremos debater a questão de emendas parlamentares, né? Só tenho a agradecer ao PB, em nome de Joelson, a Kleber do Ministério da Economia, e será uma tarde muito proveitosa, produtiva, com fé em Deus. Iremos tirar as nossas dúvidas, até porque, quando fui GMC, foi de 2009 a 2012, né? Depois virei vereador de 2013 a 2016 e fiquei fora do mandato de prefeito, perdi a eleição de 2012, de 2016 a 2020. Fiquei 1 ano e meio como assessor parlamentar de Daniel Almeida, o deputado federal, e em 2020 ganhei as eleições para prefeito. Então, assim, tem um pouco de experiência, mas também vale ressaltar que essa parte de convênio de emendas parlamentares, a cada dia se renova, tem algo mais diferente, e não tenho dúvida que Kleber, mas o Joelson vai estar dando informações para a gente, gestores, GMC e também os prefeitos que estão aqui online nessa reunião. Um grande abraço a todos. Obrigado, Danilo. A prefeita Chica, do PT de Carinhanha, quer dar uma palavrinha também, prefeita?
Boa tarde. Primeiro, agradecer aí, né, pelo convite do nosso companheiro Joelson, nós tivemos aí na semana passada, e ele me fez esse convite, e, na verdade, eu estou aqui participando para aprender. Eu já fui gestora, mas como o rapaz que acabou de dizer aí, as coisas mudam a cada gestão, e muda o orçamento, muda as leis, e eu estou no início desse último mandato agora, né? Fui reeleito agora o ano passado, estou aqui para aprender muito com os outros colegas prefeitos e também com a UPB. Muito obrigado. Obrigado, prefeita. Bom, eu não identifiquei aqui ainda, peço até aos colegas da UPB, se tiver identificado aqui, a prefeita de Cotegipe. Se ela estiver aí, por favor, pode abrir o áudio, prefeita. Também o prefeito Demóstenes de Ibipeba, também não localizei. Se tiver, prefeito, por gentileza, pode se manifestar também. E Cassinho, prefeito aí de Nova Soura, e também Cassinho. Se quiser manifestar, pode abrir o áudio e falar também. Tá? Bom, se eles não estiverem ainda na sala, muito em breve devem participar. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Kleber Fernando de Almeida, que está lotado no DETRU, é coordenador geral de normas e processos do Ministério da Economia. O Kleber, que tem sido um grande parceiro, uma grande contribuição tem dado para nós aqui da Bahia, principalmente, né? Através da Rede Mais Brasil, que nós fazemos parte, através de todos os processos que são feitos lá pelo Ministério. O Kleber já esteve conosco no último encontro de prefeitos, realizado em Camaçari, no último ano que tivemos o evento de prefeito, lá para cá não tivemos mais, por conta da questão de pandemia. O Kleber esteve conosco fazendo uma brilhante, mas uma brilhante mesmo apresentação naquela época, e hoje retorna aqui nos dando, assim, privilégios, né? Kleber, por favor, passo a palavra para você aí. Ficaremos com você durante essa tarde toda, a gente vai perturbar muito aqui, vamos fazer muita pergunta, com certeza, mas estamos aqui sob tuas orientações. Okay. Boa tarde a todos. Primeiro, né, queria agradecer ao UPB pelo convite. É uma grande satisfação para o Ministério da Economia, para o nosso Departamento de Transferência da União, estar aqui participando de um evento desse, que com certeza a gente entende que agrega para os municípios, né, na execução dessas emendas parlamentares, um recurso que é sempre bem-vindo, né? Nem o município acha ruim quando é indicado como beneficiário do emenda. Então, esses recursos são sempre bem-vindos, e a ideia é que a gente saiba, conheça a legislação, saiba como executar da forma mais correta possível, né? Da forma correta. Queria também agradecer também, cumprimentar os prefeitos, na figura do prefeito Danilo, né, que acabou de dar uma palavrinha, então cumprimento a todos os prefeitos que estão presentes, na figura do prefeito Danilo, e ao PB na figura do Joelson, tá? E eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, assim, mas eu acredito que as dúvidas de vocês, elas serão sanadas mais após a apresentação, que o Joelson, como ele falou, vocês sintam à vontade para tirar todas as suas dúvidas. A gente vai falar tanto das emendas parlamentares individuais com modalidade definida, tá? E também vamos falar dessa nova modalidade, né, que veio desde do ano de 2020, né, a transferência especial, né, que é uma modalidade de transferência direta, né, sem a necessidade de celebração de qualquer tipo de instrumento jurídico, e onde que há maior liberdade para a aplicação desses recursos que são oriundos de emendas parlamentares. Tá? Se me permite, eu vou colocar uma apresentação aqui para a gente continuar. Apareceu aí, Gelson? Apareceu. Só coloque em modo apresentação, Kleber, que ainda não está em apresentação. Tá, vou colocar aqui, só um segundinho. Fica melhor eu colocar fora aqui e depois escolher aqui. Apresentação. No começo, beleza. Agora sim. Ok? Ok.
Beleza. Então, como todos sabem, estamos aqui para falar um pouquinho da execução das emendas parlamentares, tendo um olhar mais voltado para as normas, tá? Como o Joelson já me apresentou, meu nome é Kleber, trabalho no Departamento de Transferência da União, do Ministério da Economia. Trago um abraço para todos aí também da nossa diretora, a diretora Regina, que tanto trabalha para que a Plataforma Mais Brasil esteja cada dia melhor, né, para que os municípios e estados possam executar da melhor forma possível, usando essa ferramenta e cada vez que ela tenha mais amplitude nas transferências da União, tá? Então, trago esse abraço da nossa diretora aqui para todos vocês. Deixa eu passar o slide aqui. A gente vai falar, eu vou começar do início, aí peço desculpas até para quem milita há bastante tempo nessa área, que o que eu vou falar é um pouco lógico, mas tem pessoas que talvez não saibam direito o que são essas emendas, quais são os tipos de emendas, tá? Então, eu vou começar desde o início lá, então, quem sabe um pouquinho mais, eu peço até desculpas, mas eu acho importante a gente fazer esse apanhado, tá? Então, emendas, o que são? São propostas por meio do quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos, em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto a estados e municípios quanto a instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens, rúbricas do projeto de lei orçamentário enviado pelo Executivo. Então, o fluxo do processo orçamentário, o Executivo, ele prepara a PELOA e manda para o Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional, os parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, têm uma cota para emendar esse orçamento, para indicar recursos para aqueles compromissos que eles fizeram junto às suas bases eleitorais, né? Então, essas são as emendas. Os parlamentares vão e emendam o orçamento, indicam uma cota, eles têm uma cota todo exercício, todo ano eles têm uma cota, eu acho que hoje ela gira em torno de 15 milhões e alguma coisa, quase 16 milhões. Lógico que essa cota, dependendo da arrecadação, dependendo de outros fatores, ela pode ser contingenciada. Então, assim, mas inicialmente eles indicam 15 milhões em emendas, isso para comportar os compromissos que eles fizeram junto às suas bases, tá? Então, isso são as emendas parlamentares. Quais tipos de emendas que a gente tem hoje, tá? A gente tem as emendas individuais, né? O nome já revela o que ela é, né? Ela é de autoria de cada senador ou deputado, tá? Temos as emendas de bancada, então também o nome já indica, né, que cada estado tem sua bancada e assim por diante. Então, são emendas coletivas de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Então, você tem a bancada do Estado da Bahia, você tem a bancada do Distrito Federal, e essa bancada também tem uma cota no orçamento para poder fazer a indicação dessas emendas, desse recurso, para atender algum compromisso, alguma necessidade que aquela região ou estado tem, tá? Temos as emendas de comissão, tá? Que são apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado e também são coletivas, e também temos as emendas de relatoria, são feitas pelo deputado ou senador, que naquele determinado ano foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, tá? Essas são os nossos tipos de emendas que temos atualmente. Então, normalmente, para os municípios, é mais comum que recebam emendas individuais, mas nada impede que eles recebam emendas de bancada. A gente tem emendas de bancada que ela pode ser dividida por N municípios. Então, as mais comuns são individuais e de bancada, tá? E como chegamos hoje, a execução dessas emendas, ela é impositiva, tá? Como chegamos a essa impositividade para a execução das emendas? Se quem está mais tempo no serviço público lembra que antes de 2015, né, a gente o município era beneficiado das emendas, só que não tinha nenhuma garantia que ele ia receber, que ele ia ser realmente o beneficiário das emendas, que dependia muito de
negociações entre o Congresso Nacional e o Executivo. Diante dessa situação, os parlamentares eles trabalharam para que essas emendas virassem positivas, né? Tivessem a sua execução, que a sua execução fosse obrigatória, tá? Isso teve como marco a Lei 13080, de 2 de janeiro de 2015, que é a LDO 2014/2015, que ela estabeleceu que as emendas individuais seriam de execução obrigatória, tá? Paralelamente a isso, os parlamentares já vinham com o movimento no Congresso para que isso não fosse alguma coisa, uma condição frágil, né? Porque a gente sabe que a LDO tem uma previsão no exercício seguinte pode não ter, porque a gente está falando de uma lei anual que depende de muitos fatores. Então, os parlamentares, eles já tinham um movimento paralelo para que essa regra ela fosse para dentro da Constituição. Então, a gente sabe que quando há uma regra, uma disposição legal que esteja dentro da Constituição, ela é muito mais segura, porque você tem o rito para alterar a Constituição, ou mesmo para retirar alguma coisa da Constituição, é um rito mais pesado, vamos dizer assim. E com a emenda constitucional 86, 17 de março de 2015, as emendas individuais passaram a ter a sua execução de forma obrigatória, não mais através de uma lei ordinária, né, que foi a Lei 13080, LDO 2014-2015, mas agora como uma previsão constitucional que foi instituída por meio da emenda constitucional 86, tá? Depois, a gente teve a emenda constitucional número 100, de 2019. Aí vocês me perguntam, mas o que foi? Se a gente já tinha as emendas individuais na condição de serem executadas de forma impositiva, obrigatória, por que veio a emenda constitucional número 100? A emenda constitucional número 100, ela veio justamente para indicar que as emendas de bancadas também teriam essa execução de forma impositiva, também teriam que ter sua execução de forma obrigatória, tá? Seguindo mais no tempo, ainda em 2019, mas a gente está falando da emenda constitucional número 100, que foi em junho, aí veio a emenda constitucional número 105, que veio em dezembro. E essa emenda constitucional número 105, que eu considero uma grande inovação para esses recursos que são executados por meio de emendas, tá? Então, a emenda constitucional número 105, ela veio e estabeleceu, ela criou uma nova modalidade de repasse de recursos do governo federal, no caso dos recursos de emendas, que é a modalidade transferência especial. Então, foi a emenda constitucional número 105, de 12 de dezembro de 2019, que instituiu essa nova modalidade de transferência. Isso quer dizer que todas as emendas serão repassadas por meio dessa modalidade? Não. Isso é o parlamentar que escolhe. O parlamentar que indica se as emendas deles serão repassadas por meio dessa modalidade de transferência especial, que não necessita de celebração de nenhum instrumento jurídico, tá? Ela é repassada de forma direta, aí a gente vai ver mais para frente qual o fluxo desse repasse, como é que funciona esse repasse, tá? E a gente continuou tendo a emenda. Aqui, quando eu falo da emenda constitucional número 105, eu estou me restringindo, eu estou fazendo um recorte somente para as emendas individuais. No caso das emendas de bancada, emendas de relatoria e as emendas de bancada, de relatoria e outro tipo de emenda que não me vem à cabeça, que a gente acabou de ver, deixa eu até voltar aqui, de comissão. Essas emendas não são abarcadas pela emenda constitucional número 105, tá? Então, a emenda constitucional número 105, ela é exclusiva para o repasse de recursos de emendas individual, aquela emenda que cada parlamentar faz, que é individual de cada parlamentar, tá? Então, ela instituiu a nova modalidade de transferência, que é a transferência especial, e a gente vai abrir um pouco mais, tá? Então, como eu falei, a emenda constitucional 105 incluiu o artigo 166A na Constituição, porque as emendas impositivas, elas estavam previstas a partir do artigo 166 da Constituição Federal, a partir da inclusão dos parágrafos 9º, 10º e até o 19º, se não me engano, tá?
Aí as emendas especiais, nessa nova modalidade de transferência, foram inseridas por meio do artigo 166A, que ele estabeleceu as emendas individuais, aqui eu reforço, né, como eu já tinha falado para vocês, esse artigo trata somente das emendas individuais, impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios. Então, aqui é importante também a gente perceber que o parlamentar, na hora de fazer a indicação dos seus beneficiários para receberem recursos nessa modalidade de transferência especial, ele só pode fazer a indicação para os entes da federação, tá? Então, ele só pode indicar como beneficiário nessa modalidade de transferência estados, Distrito Federal e municípios, tá? Além, quando o parlamentar for indicar, ele vai indicar se os recursos dele serão transferidos na modalidade de transferência especial ou na transferência com finalidade definida. Que quando a gente fala transferência com finalidade definida, a gente está falando daquele modelo já executado anteriormente, por meio de convênio, em que os recursos chegavam por meio de um contrato de repasse, em que os recursos poderiam chegar por meio de uma transferência fundo a fundo. Então, era aquela, do inciso 2 do artigo 166A, aqui ele está se remetendo àquela modalidade usual que os municípios ou estados recebiam os recursos, que é a transferência com finalidade definida. Tá? Então, aqui há a necessidade de você, no caso do inciso 2, de você assinar um instrumento jurídico, seja um convênio, seja um contrato de repasse, seja um plano de ação, no caso de transferência fundo a fundo, e por aí vai. Depende de cada modalidade que vai ser utilizada. Tá? Aí a transferência, como eu falei para vocês, no caso da transferência com modalidade definida, não houve inovação, tá? Não houve inovação, tá? Quanto à forma de vinculação, ou seja, a emenda indicada pelo parlamentar para a execução de uma política pública definida, tá? Essa transferência pode ser vinculada a instrumentos que operam na plataforma Mais Brasil, como convênio, contrato de repasse ou fundo a fundo. Então, a gente já tem na plataforma Mais Brasil alguns fundos que são operados lá, como eram nos anos anteriores, como eu falei para vocês, tá? Então, quais são as características dessas transferências com modalidade definida, tá? Com finalidade definida previamente, então, a transferência ela já é indicada já para construção de uma escola, recapeamento de uma rodovia e qualquer objeto que seja possível que tenha ação dentro do orçamento federal, tá? E depende da apresentação de propostas ou projetos, tá? Necessariamente a assinatura de um instrumento jurídico, tá? Seja convênio, contrato de repasse, seja termo de parceria, se essa transferência com modalidade definida for para uma organização da sociedade civil, termo de fomento ou termo de colaboração, e tem que se utilizar das modalidades que já existiam. Repetindo, convênios, contrato de repasse, termo de parceria, termo de fomento, termo de colaboração, transferências fundo a fundo e assim por diante, tá? E para a execução dessas transferências com finalidade definida, desde o ano de 2015, o Ministério da Economia, né, antigo Ministério do Planejamento, já divulga uma portaria onde que há um cronograma estabelecendo as datas para envio de propostas, divulgação de programa, análise de propostas e assim por diante. Nesse exercício de 2021, a portaria que está vigente, que está estabelecendo essas regras, é a portaria 6145, de 24 de maio de 2021, tá? Essa portaria, como eu falei para vocês, ela dispõe sobre procedimentos e prazos para operacionalização das emendas individuais, de bancada estadual e de relator geral, e superação de impedimentos de ordem técnica em atendimento ao disposto no artigo 166, parágrafo 9º, 20 e 166A da Constituição, tá? Como ela fala que essa portaria, ela trata de estabelecimento de normas e diretrizes para indicação e superação de impedimentos de ordem técnica, logo no artigo 2º, inciso 8º, ele estabelece o que é impedimento de ordem técnica. Então, assim, se você encaminhou uma proposta para o Ministério indicou que aquela proposta teve impedimento de ordem técnica, aí você vai lá na portaria 6145, você vai ver o que é impedimento de ordem técnica e quais são as possibilidades, que a gente já vai ver já, que
podem ensejar impedimento de ordem técnica, tá? Então, no conceito, para essa portaria de impedimento de ordem técnica a objeção à execução orçamentária das emendas individuais cujas pendências técnicas ou documentos possam ser superados com ou sem a necessidade de remanejamento de programações orçamentárias. Então, assim, a gente tem um prazo para indicar quais emendas têm impedimento de ordem técnica. Sendo verificado esse impedimento, os parlamentares, que são os donos, não, que são os... Quem indicou essas emendas, né? Os responsáveis pela indicação, eles são avisados sobre o impedimento de ordem técnica e tem um prazo para ser sanado esse impedimento, tá? O artigo 4º dessa mesma portaria, ele fala que o regime de execução estabelecido neste título tem como finalidade garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de emendas individuais. Então, quando a gente lê esse artigo 4º aqui, a gente vai lá para aquele conceito que eu trouxe logo no primeiro slide, do que são emendas parlamentares, né? Então, as emendas parlamentares são indicações de parlamentares, sejam de forma individual, seja de bancada, para atender algum compromisso que aqueles parlamentares fizeram. E esses compromissos, logicamente, têm que estar ligados à entrega de algum bem ou serviço para a população que será beneficiada desses recursos, tá? Artigo 5º, ele fala que os autores das emendas individuais deverão indicar ou atualizar, nos prazos estabelecidos pelo SPOF, né, que é o órgão central de orçamento e finanças do governo federal, os beneficiários de suas emendas e a ordem de prioridade no módulo emendas individuais do CIOP. Aí alguém vai me perguntar, mas o que seria essa ordem de prioridade? Os beneficiários, todo mundo sabe. Igual eu falei para vocês, os parlamentares, eles têm anualmente uma cota, né, um valor financeiro para emendar o orçamento, e eles, logicamente, vão indicar quais são os beneficiários dessas emendas. E por que tem que ter uma ordem de prioridade? Então, se o parlamentar ele tinha uma cota de 16 milhões e ele indicou 20 beneficiários, ele vai ter que indicar essa ordem de prioridade desses beneficiários. Então, ele vai colocar como ordem de prioridade. O primeiro vai ser o município de Juazeiro, o segundo vai ser de Salvador, o terceiro de Porto Seguro, e assim por diante. Por que ele faz essa indicação de prioridade? Em função do possível contingenciamento que vai ter o orçamento naquele exercício. Então, por exemplo, se a cota do parlamentar é de 16 milhões, o governo federal, no início do ano, pode contingenciar metade dela, 8 milhões. Então, aquelas emendas que estiverem em ordem, né, de prioridade, até 8 milhões serão atendidas nesse primeiro momento. Conforme o orçamento for sendo descontingenciado, aí vai seguindo essa ordem de prioridade. É por isso que é feita a ordem de prioridade, tá? O artigo 6º, tá? Ele estabelece que os órgãos setoriais da SPOF que tenham sido contemplados com emendas individuais analisarão as propostas apresentadas pelos respectivos beneficiários, no caso, municípios, estados, Distrito Federal, ou mesmo organizações da sociedade civil, que aqui a gente não está falando da modalidade de transferência especial, aqui a gente está falando daquela modalidade, transferência com modalidade definida, tá? Esses órgãos vão analisar as propostas e vão verificar quais emendas possuem ou não impedimento de ordem técnica, tá? E quais são os fatos que podem indicar que aquela emenda tem impedimento de ordem técnica, tá? Incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária. Então, como todos sabem, toda ação orçamentária, ela tem uma descrição e uma finalidade. Então, quando é criada uma ação orçamentária, quem cria, né, quem é o responsável pela criação, tem que dizer para que será os recursos daquela ação, né, para que eles servem e qual o objetivo que ele tem. Então, assim, se o parlamentar fez a indicação de uma emenda parlamentar numa ação para a construção de uma escola, ele não pode, a proposta do município não pode chegar para a pavimentação de uma rua, por exemplo, que isso vai estar incompatível com o objeto
o objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária, tá? Outro fato que pode ensejar impedimento de ordem técnica, incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou entidade executora, tá? Isso também pode ensejar. Falta de razoabilidade do valor proposto, incompatibilidade de valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto. Então, se a sua emenda é de 250 mil, e essa emenda é para a construção de uma quadra poliesportiva, vamos dizer assim, esse projeto da quadra poliesportiva ele não pode ser de 350 mil, porque o valor da emenda é só 250 mil, tá? Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária. Também é outro que pode indicar impedimento de ordem técnica, tá? Omissão ou erro na indicação de beneficiário pelo autor da emenda também pode ensejar impedimento de ordem técnica. Não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos. Então, a gente vai ver mais na frente que para essas emendas tem um cronograma que estabelece prazos, não só para divulgação de programa, mas como para apresentação de propostas, para análise dessas propostas, prazo para complementação dessas propostas e assim por diante, tá? Não realização de complementação ou ajustes solicitados, tá? Quando da análise da proposta ou plano de trabalho, ou complementação fora dos prazos previstos, tá? Desistência da proposta pelo proponente, reprovação da proposta ou plano de trabalho, valor priorizado insuficiente para a execução orçamentária da proposta ou plano de trabalho, não indicação de instituição financeira para recebimento e movimentação dos recursos das transferências e outras razões de ordem técnica devidamente justificadas, tá? E aqui o artigo 8º, ele estabelece que a Secretaria de Gestão é a responsável por divulgar e atualizar esse cronograma que a gente vai ver agora. Tá? Então, nesse cronograma que está vigente, ele, na verdade, não é um cronograma só, são 2 cronogramas. É um cronograma para aquele ministério e para aqueles beneficiários que vão executar suas emendas por meio de convênios, termos de parceria, termos de fomento e colaboração, tá? Então, aqui são parcerias que são celebradas diretamente pelos ministérios com os beneficiários das emendas, sem a interferência de uma mandatária, né? No caso, a Caixa Econômica Federal. Então, esse primeiro cronograma são para celebração daqueles instrumentos que são diretos, município com o Ministério, Estado com o Ministério, organização social com o Ministério, sem interferência de uma agência, de uma instituição financeira, tá? Então, nesse calendário estava previsto que o CIOP seria aberto de 23 a 26/4, isso foi feito, tá? No cronograma também estava previsto que os parlamentares fariam a indicação dos beneficiários e também a priorização de 27/4 a 13/5, tá? Para os concedentes que tinham detentores dessas emendas, deveriam divulgar esses programas na plataforma Mais Brasil até dia 23/5, então, de 13/5 até 23/5, cabia aos ministérios fazer a divulgação desses programas, tá? Aos beneficiários dessas emendas parlamentares, cabia a eles o envio das propostas e plano de trabalho no prazo de 24/5 até 6/6, tá? E, a partir daí, cabe não só ao concedente, mas também aos municípios, aos estados, aos beneficiários das emendas, as próximas fases. Então, ao concedente, aos ministérios, cabe a eles analisar as propostas e os planos de trabalho, tá? Aos municípios, cabe a eles fazer a complementação das propostas, quando for o caso, tá? E reenvio dessas propostas, e assim por diante, tá? Aí os concedentes ministérios vão fazer a reanálise dessas propostas que exigiram complementação, vão aprovar ou rejeitar e vão fazer o registro do impedimento de ordem técnica. Percebam que aqui a gente tem uma janela de prazo definida, com início dia 23/4 e com término dia 29/8. Dentro dessa janela, podem ser feitas todas as ações. Por isso que o último prazo aqui, até 23/8, e de 23 até 23/8, né, de 6/6 até 23/8,
a gente tem uma janela aqui de 2 meses e meio. Então, são prazos dessas análises, complementações, são prazos maleáveis. Os únicos prazos que não mudam é o início, que começou lá em dia 23 e dia 29/8. Por que dia 29/8 a gente não pode estender esse prazo? Porque a própria LDO estabelece esse prazo como prazo final para que o executivo indique quais emendas tiveram impedimento de ordem técnica, tá? Esse foi o cronograma para celebração daqueles instrumentos diretamente dos ministérios com os beneficiários. Agora a gente tem outro cronograma no mesmo comunicado, foi feito a partir do comunicado número 9, 2021, tá? Nesse mesmo comunicado também tem o cronograma para execução de contratos de repasse. Todo mundo sabe que contrato de repasse são aqueles instrumentos onde que você não celebra diretamente com o Ministério. Na verdade, você celebra com a instituição financeira, no caso, a Caixa Econômica Federal. Ela está representando o Ministério detentor daqueles recursos, tá? Então, o cronograma, ele é praticamente igual ao outro, né? Só que a gente tem um momento em que os órgãos devem enviar essas propostas para que a mandatária passe a fazer esse trabalho. Então, divulgação dos programas, análise das propostas, cabe aos órgãos concedentes, tá? A partir daí, o envio de plano de trabalho, análise de plano de trabalho, e até a conclusão dessa análise cabe à instituição financeira, no caso, a Caixa Econômica Federal. E vejam que o início desse cronograma é o mesmo, né, dia 23/4, e o final é o mesmo, que é 29/8. Então, essas datas não tem como mudar. Saímos das emendas, né, com transferências com finalidade definida, né, que são aquelas transferências viabilizadas por meio de instrumento jurídico, e entramos nas transferências especiais. Essa nova modalidade que foi instituída pelo artigo 166-A da Constituição Federal, tá? Então, essas transferências, ela não tem finalidade definida, o recurso pode ser utilizado em processos diversos, sem a necessidade de vincular sua execução a instrumentos prévios. Então, nos convênios e contrato de repasse e outros instrumentos, lá tem um objeto bem definido. Aquele recurso tem como objeto a construção de uma ponte. Aquele recurso tem como objeto capacitação de trabalhadores para inserção no mercado de trabalho. Okay? Então, tem um objeto ali bem definido, bem delineado. No caso das emendas especiais, não há da transferência especial, não há essa necessidade de vinculação a um objeto específico, tá? O parlamentar que indicar recursos nessa modalidade deverá indicar no mínimo 70%, tá? Desses recursos, tá? Para despesas de capital. Então, aquelas emendas que ele pretende viabilizar por meio da modalidade de transferência especial, 70% desses recursos tem que ser em capital e 30% pode ser em custeio, tá? E esses recursos não podem integrar a receita do ente beneficiário para fins de repartição, não integram, né? Aqueles recursos para fins de repartição, FPM, FPE e assim por diante, não integra a receita do ente beneficiário para cálculo dos limites de despesas com pessoal ativo e inativo, tá? E com esses recursos é vedado o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas, e veda gastos com serviços da dívida, ok? E para a execução dessas transferências especiais, também há um cronograma, tá? Então, tem previsto a abertura do CIOP para que os parlamentares façam, para que a SOF alimente esses dados, né? Para que a Secretaria de Orçamento Federal alimente os dados do sistema. O prazo para que os parlamentares indiquem os beneficiários também é 27/4 a 13/5, então esse prazo já ocorreu. Então, nessa leva de emendas especiais, todos os beneficiários que receberão recursos por meio dessa modalidade já foram indicados. O Ministério da Economia tem até dia 30/6, ainda a gente está com prazo correndo ainda, para divulgar a lista desses beneficiários na plataforma Mais Brasil. A partir dessa divulgação, que vai ocorrer até o final desse mês de junho, aqueles beneficiários deverão entrar na plataforma, dar o aceite nessa emenda
e indicar a agência de relacionamento que esses recursos serão depositados. E qual esse prazo? Então, o Ministério da Economia tem até 30/6 para divulgar essa relação. Os beneficiários têm até, a partir de 30/6, tem até 30/7, um mês, para entrar na plataforma Mais Brasil, dar o aceite nessas emendas e indicar a agência de relacionamento, tá? Aí o Ministério da Economia terá até 23/8 para indicar dessas emendas quais têm impedimento de ordem técnica, mas só aqui não se preocupem, impedimento de ordem técnica, no caso das emendas especiais, é para aquele município, aquele beneficiário que foi indicado como beneficiário dessa modalidade, ele não entrar na plataforma e não indicar, não dar o aceite nessa emenda e não indicar a agência de relacionamento. Aí não tem como receber o recurso, então vai ser considerado impedimento de ordem técnica. Aí o último prazo, consolidação dos registros, para informar os parlamentares quais desses beneficiários que não entraram na plataforma, não deram aceite a essas emendas e nem indicaram a agência de relacionamento. Então, os parlamentares também serão informados sobre esses impedimentos de ordem técnica, tá? Então, mas aqui é muito mais simples, não tem impedimento, é só entrar na plataforma, dar o aceite na emenda e indicar a agência de relacionamento, tá? Aqui, seguindo nas emendas, né? Então, aqui a gente está falando da transferência especial, né? Onde que elas são executadas? Na plataforma Mais Brasil, tá? Quando você vai entrar na plataforma Mais Brasil, ele tem lá cadastro fundo a fundo, transferências fundo a fundo, transferências voluntárias, e tem um local específico para quem foi beneficiário de transferência especial fazer o seu login para poder dar o aceite. Está escrito transferências especiais, tá? E aqui está falando, os beneficiários parlamentares receberão, a partir da divulgação dessa emenda, que o Ministério da Economia vai fazer até 30/6, os parlamentares, tá? E os beneficiários receberão e-mail. Então, não se preocupem. Assim, lógico, vocês podem entrar na plataforma e verificar se vocês foram contemplados a partir dessa divulgação. Mas, mesmo assim, quem foi contemplado, tanto o parlamentar que indicou a emenda, quanto o beneficiário daquela emenda, será notificado via e-mail, tá? Em seguida, como eu falei para vocês, cabe ao beneficiário, gestor recebedor, acessar a plataforma para registrar a ciência dessa emenda parlamentar, indicando uma agência bancária para receber menos recursos, tá? Os beneficiários dos parlamentares receberão um segundo e-mail informando a liberação dos recursos. Então, recebe, a partir do momento que essas emendas foram incluídas na plataforma, recebe uma comunicação que aquele município ou aquele estado é beneficiário de uma emenda que vai ser viabilizada por meio dessa modalidade de transferência especial, e também, quando há o repasse de recursos, também você é notificado, tanto o beneficiário quanto o parlamentar, é notificado que houve o repasse desse recurso, tá? Aqui são um fluxo bem resumido de como funciona as transferências por meio dessa modalidade de transferência especial, tá? No caso das indicações, tá? Parlamentar, a gente sabe que a aprovação da LOA se dá no Congresso, tá? Aprova a LOA, tá? Aí o CIOP, a SOF, abre o CIOP para as indicações de priorização, tá? Os parlamentares indicam os beneficiários e fazem a priorização, tá? Vem o decreto de contingenciamento, que pode contingenciar ou não. O ano passado, por exemplo, não houve contingenciamento das transferências nessa modalidade de transferência especial. Não sabemos esse ano ainda, tá? A partir do decreto de contingenciamento, há necessidade que seja feita uma nova priorização. A Secretaria de Orçamento Federal prepara a lista para a plataforma e a plataforma Mais Brasil internaliza a lista. Então, em qual momento que a gente está agora? Os parlamentares, tá? Já fizeram a indicação dos beneficiários e a priorização. A Secretaria de Orçamento Federal está preparando a lista para a plataforma e até 30/6 essa lista será internalizada e divulgada na plataforma Mais Brasil. Então, esse aqui é o fluxo das indicações, tá? Agora a gente vem para o fluxo do empenho e liberação, tá? Então, a plataforma notifica tanto o beneficiário quanto o parlamentar sobre a internalização daquela emenda no sistema, na plataforma, tá? Então, recebe notificação
tanto o parlamentar quanto o município ou estado, né, depende do beneficiário. Aí aquele beneficiário da emenda parlamentar, ele tem que entrar na plataforma, dar a ciência e informar o banco e a agência de relacionamento, tá? A plataforma vai abrir uma conta corrente específica onde esses recursos serão depositados, vai gerar minutas de empenho, tá? O ordenador de despesa vai assinar essas minutas de empenho e enviar para o CIAF, tá? A partir da geração dessas minutas de empenho, a própria plataforma Mais Brasil gera uma lista de necessidade financeira, gera as minutas de documentos hábeis e ordens bancárias, o ordenador de despesas, como ele assinou as notas de empenho, cabe também a ele assinar e enviar o lote dessas ordens bancárias para o CIAF, tá? Aí a plataforma ela vai notificar tanto o parlamentar quanto o município que o recurso foi liberado, ok? E o fluxo do gasto, tá? O município beneficiário desse recurso de emenda especial, município, estado, aí eu que estou falando município, estado ou Distrito Federal, tá? Ele vai registrar, vai informar na plataforma o processo licitatório, tá? Vai informar também o contrato, os notas fiscais, pagamentos, e vai fazer a conclusão, e a plataforma vai refletir esses dados. Hoje é possível informar todas essas informações a partir do relatório de gestão disponível no módulo de transferências, na modalidade de transferência especial. Então, de forma bem simples, de forma bem tranquila, isso aqui é o fluxo tanto de indicação, quanto de empenho, quanto de gasto, tá? Eu sei que esse assunto não é nada fácil, ele é um pouco confuso, e estou aqui para a gente conversar, para vocês tirarem as dúvidas que ficaram. Obrigado. Obrigado, Kleber. Prefeito Danilo, está disponível aí suas considerações. Oi, Joelson, amigos e amigas. Kleber deu uma aula aí referente à questão de emendas parlamentares, né? Eu lembro que na época que eu trabalhei como GMC, que não existia a plataforma Mais Brasil, era só o Siconv, né? Tinha algumas dificuldades referente à questão de emendas parlamentares e tirar algumas dúvidas aí, Kleber, contigo. Eu creio que os amigos também vão estar fazendo algumas perguntas aí referente a essas emendas parlamentares de hoje, como são a liberação. Ela libera no próprio ano que é passado do parlamentar para o município, essas emendas parlamentares, as emendas individuais, de comissão, de relatoria, como você bem citou aí, ou tem uma demora, porque eu lembro que na época era GMC, o parlamentar colocava uma emenda em, vamos dizer, 2021, e isso aí ia cair no município no final de 2022 ou até lá 2023, né? A gente tinha essa dificuldade diante do orçamento do governo federal. Uma outra pergunta é se esse orçamento ele tem uma data a ser aberta pelo governo, pelos parlamentares, no caso, pelo governo, na verdade, né? Esse mês a gente começou a receber informações sobre emendas parlamentares a partir do mês 4. É sempre mês 4, pode ser mês 3, ou até prolongar mais essa data aí, né? E ia fazer outra pergunta, mas você já respondeu, que é até quando os deputados podem indicar as emendas parlamentares para o município. Então, essas perguntas aqui para a gente interagir mais um pouco e também abrir a discussão via chat, os colegas também estão interagindo nessa audiência tão importante. Ok, Danilo, obrigado pelas perguntas, tá? São perguntas muito boas. Tá? Eu já deixo a dica aí para o pessoal perguntar das emendas especiais, essa a pagar, se tem prazo para execução desses recursos, no caso das emendas especiais, e outras perguntas vinculadas às emendas especiais, conta corrente específica, etc. Deixo a dica aí. Em relação aos seus questionamentos, Danilo, em relação à liberação de recursos, vai depender muito da modalidade que está sendo utilizada, tá? Vou iniciar com a modalidade especial, primeiro, de transferência especial. O ano passado, como não houve contingenciamento,
esses recursos foram liberados tudo dentro do exercício, do próprio ano de 2020. Além disso, a Constituição, a partir da emenda 105, quando ela inseriu o artigo 166A, estabeleceu que nesse primeiro ano das emendas especiais, que foi o exercício 2020, 60% dos recursos deveriam ser repassados ainda no primeiro semestre. Então, isso foi só para o primeiro ano, tá? Só para 2020. Já em 2021, para as emendas, nessa modalidade de transferência especial, já não tem mais essa regra de que tantos por cento dos recursos têm que ser repassados até o primeiro semestre do exercício e a diferença no segundo semestre. Como a gente sabe que essa modalidade é uma modalidade mais rápida, eu imagino que todos os recursos serão liberados ainda no exercício de 2021, tá? E eles começam sendo liberados. Por exemplo, a gente viu nos cronogramas que o prazo para informar os impedimentos técnicos, sejam das emendas com modalidade definida quanto as especiais, é dia 29/8, tá? Então, se os impedimentos, no caso das transferências especiais, têm até 29/8 para serem indicados, imagino que esses recursos cairão na conta a partir do mês 9, tá? Antes disso, não, porque tem a questão do aceite, tem a questão da abertura de conta, então tem um caminho ainda a ser percorrido. Isso na modalidade de transferência especial, tá? Quando a gente vai para outras modalidades, vai depender da regra do instrumento que está sendo assinado. Por exemplo, se eu estou recebendo o recurso de uma emenda por meio de convênio, o convênio, você assina o convênio e você só consegue receber o recurso após o aceite da licitação. Então, assim, vai depender tanto da assinatura daquele instrumento, quanto do término do processo licitatório e do aceite desse processo licitatório pelo Ministério, tá? Então, imagino, se eu assinar um convênio, seja de emenda lá por setembro, até setembro, por aí, que é um prazo bem rápido, porque a gente tem que concluir todo aquele fluxo, eu acredito que se houver agilidade, dependendo do objeto, se o beneficiário apresentar a licitação até o final, até dezembro, eu imagino que os recursos sejam liberados ainda esse exercício. Mas, no caso de convênios, contrato de repasse, esses instrumentos que têm essa regra da liberação de recursos somente após o aceite da licitação, tem essa pendência. Aí já a transferência fundo a fundo já tem não sei quais os requisitos, que não trabalho com esse tipo de transferência, mas vai depender muito da modalidade de transferência, entende? Com relação à sua segunda pergunta, que esse ano a gente começou a ouvir emenda só a partir do mês 4, se deu muito em função da aprovação da LOA, né? Como todos acompanharam, houve um atraso muito grande na discussão e aprovação da LOA. Então, a gente só consegue começar a falar em emendas a partir da aprovação da LOA. Então, assim, esse ano a LOA ela foi aprovada só em março, final de março, e foi sancionada lá em abril. Então, enquanto não há aprovação da LOA, a gente não consegue nem estabelecer um cronograma. Mas o normal é que a LOA seja aprovada dentro do exercício anterior, por exemplo. Naturalmente, se a gente tivesse em condições normais de pressão e temperatura, a LOA de 2021 ela seria aprovada até dezembro de 2020, né, até o final do calendário legislativo, né, do exercício anterior, e eu imagino que a gente teria cronograma já a partir de fevereiro. Então, esse ano só começou a partir de abril, porque houve a demora na LOA. Então, não tem uma data específica. Então, se a LOA, quanto antes a LOA for aprovada, se ela for aprovada até o final do exercício passado, até fevereiro a gente começa, já em fevereiro a gente começa a falar de emendas, tá? Agora, se atrasa a aprovação da LOA, a gente depende dessa aprovação. Ok, sobre a questão de emendas parlamentares, sabemos que cada deputado tem em torno de 15 milhões, né? E a metade tem que ser distribuída para a saúde, né? Para a saúde. E essa emenda de bancada, Kleber, emenda de comissão de relatoria, tem valores específicos já por cada estado, por parlamentar? Tem uma cota estabelecida. Eu não tenho conhecimento de qual o valor dessa cota, mas cada bancada tem uma cota estabelecida para que ela faça essa indicação. E geralmente a emenda de bancada é muito dinheiro, né? A gente está falando aí tem emenda de bancada, depende da bancada, né? Eu acho que depende do tamanho da bancada,
Então, não Sim. sou um grande conhecedor desses meandros de valores de bancada. Eu sei de emendas individuais que giram em torno de 15 milhões e 500, no caso das individuais, mas de bancada eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei se ela varia de acordo com o tamanho da bancada ou não, entendeu? Mas geralmente é muito dinheiro. Eu já vi emendas de bancada de 100 milhões, de 70 milhões, é bastante dinheiro. Não é pouco, não. Certo. Inclusive, tem uma emenda de bancada aqui para a Bahia, para o eixo sul do São Francisco, né? Que está colocando em torno de quase 100 milhões de reais. Tem uma pergunta aqui, Kleber, do Matheus. Ele diz assim: Kleber, boa tarde. Gostei muito da palestra e estou com a seguinte situação. O município, por meio do prefeito, solicitou uma indicação do deputado para serviço de pavimentação de ruas do município e foi indicado para um programa que prevê pavimentação entretanto, é rural. Quem devo contactar para fazer essa alteração? Ainda dá tempo de alterar o programa? Dá tempo sim, só que isso, assim, em primeiro momento, a gente vai cair num daqueles itens lá de impedimento de ordem técnica. Aí há uma incompatibilidade, né? A pavimentação e ele quer recurso para uma estrada rural, né? Alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Mas dá tempo de alterar a ação orçamentária assim por meio de crédito. Tem as janelas de crédito, tá? Então tem que entrar em contato com o parlamentar para que o parlamentar faça essa solicitação diretamente para o ministério que vai executar essas emendas. É o objeto lá que... Acabamos de fechar uma janela agora de créditos, hoje é dia 14, dia 10, fechou uma janela de crédito. A próxima janela de crédito, acho que é agora em setembro, se eu não me engano, tá? Uma outra pergunta, na prefeitura aqui, não estou identificando, boa tarde, Kleber. A emenda disponibilizada para o município pode ser dividido o recurso para 2 objetos distintos, a exemplo, uma pavimentação e uma quadra, ou uma vez que esse recurso não é vinculado a convênios e contrato de repasse? Tá, eu imagino que ele está falando da transferência especial, tá? Ela pode sim, se for, tem que respeitar a natureza de despesa, a categoria econômica da despesa, tá? Então, o parlamentar, ele obrigatoriamente, daquela emenda, ele tem que indicar até, no mínimo, 70% para recurso de investimento de capital. Então, vou dizer que eu recebi uma emenda de, sei lá, 500 mil, tudo em capital. Tudo que, assim, eu imagino que o parlamentar ele fez uma demanda para o prefeito, né? Ele indicou aquela demanda para o município e é para atender, para construir uma quadra, para fazer uma pavimentação, mas tudo que respeitar aquela categoria econômica é permitido fazer, sim. Aquisição de um caminhão, uma pavimentação, a construção de uma escola. Então, respeitando a categoria econômica da despesa, não há vedação nenhuma, a não ser aquelas que a Constituição já trouxe, né? Vedação de pagamento de despesas com pessoal, da dívida, que está lá na própria Constituição. No mais, é permitido. Luciano pergunta: como posso receber a relação dos recursos financeiros de restos apagados no município de Itabuna e Maragogipe? Como você pode receber essa relação? De restos a pagar. Na verdade, os restos a pagar são controlados por cada ministério, cada município, dentro da sua carteira. Então, se, por exemplo, seu município, você assinou 3 convênios nesse exercício, de, sei lá, 100 mil reais, aí estava previsto parcela de 50 mil reais. Se você recebeu só 50 mil reais, 50 mil foi para essa pagar. Se você não recebeu nada, 100 mil foi para essa pagar. Isso é automático, tá? Então, assim, mas você pode pedir, se você tem mais de um convênio com os ministérios, com um ministério, você pode pedir uma relação dos seus convênios que estão escritos em restos a pagar. Não tem nada que impeça isso. Mas você não consegue tirar, não há, porque os restos a pagar você só consegue consultar dentro do CIAF. E o CIAF é um sistema fechado do governo federal. Você não consegue acesso a essa informação facilmente. Na plataforma do Brasil não há essa indicação das contas contábeis que indicam aqueles recursos que foram escritos em restos a pagar.
tá? Mas ele pode conseguir essa informação com os próprios ministérios que ele celebrou essas parcerias. Mais uma pergunta aqui, Joelson, de Helder Lopes, iniciando assim, boa tarde, Kleber, inicio parabenizando pela excelente explanação sobre as normas de processo de emendas parlamentares. Estou com a dúvida acerca das transferências fundo a fundo, por indicação parlamentar. Após a indicação do orçamento na página do fundo, existe um prazo esse que não tenho conhecimento acerca do processo de validação do recurso, qual o prazo exato para que devemos realizar a validação? Então, a gente publicou agora sexta-feira também um cronograma para execução de emendas. Eu não coloquei na apresentação, mas a gente publicou na plataforma Mais Brasil também um cronograma a partir do comunicado número 17, se eu não me engano, e o Joelson pode até confirmar. Foi sexta-feira, a gente publicou também um cronograma para execução das emendas via transferências fundo a fundo, tá? Então, 17, né, Joelson? Exato. Eu vou até aproveitar aqui que chegou uma pergunta aqui sobre cronograma. Vou até te falar isso aqui, tá? Essa não está no chat, chegou fora aqui. Sobre o calendário das emendas. A programação é única. Olha só, não sou eu que estou perguntando, né? A pergunta chegou para cá bem na hora que você estava falando sobre isso. O calendário ele é único ou para cada tipo de emenda há um calendário específico? Ou seja, cada um tem o seu cronograma? Para cada modalidade de transferências, normalmente tem um cronograma. Então, como a gente viu, o primeiro cronograma que eu coloquei para vocês, ele contempla aquelas emendas que serão viabilizadas tanto por meio de convênios, termos de fomento, termos de colaboração, contrato de repasse. Então, ele contempla essas emendas que serão viabilizadas por meio dessas modalidades, tá? Aí a gente foi falar das emendas que vão ser viabilizadas por meio das transferências na modalidade de transferência especial. Já tem outro cronograma. E agora, como eu acabei de falar para vocês, aquelas emendas que serão viabilizadas via transferência fundo a fundo, tem outro cronograma também. Mas alerto a vocês, o prazo inicial e o final nunca altera, tá? Então, esse cronograma ele se dá a partir da data que a LDO estabelece que os ministérios, que o Executivo tem para informar quais emendas possuem impedimento de ordem técnica. Então, pode ver que esses cronogramas, todos eles têm seu fim em 29/8. E aqui a gente está falando de um primeiro cronograma só. Então, passando 29/8, provavelmente a gente vai divulgar outros cronogramas para que aquelas emendas que tiveram indicação de impedimento de ordem técnica, a partir de sanado esses impedimentos, elas consigam ser executadas. Então, não é porque você enviou uma proposta, um plano de trabalho, que ele foi reprovado num primeiro momento, que você não vai continuar sendo beneficiário dessa emenda. Você vai ter um prazo para sanar esse impedimento de ordem técnica, tá? E vai ter outros cronogramas para que esses beneficiários enviem essas propostas e a gente consiga viabilizá-las até o mês de dezembro de 2021, tá? Agora, passando dezembro, perdeu. Se você não conseguir viabilizar a sua emenda, no caso, fundo a fundo, não assinar o plano de ação, no caso de convênios, contrato de repasse, não receber os recursos, não assinar o instrumento jurídico até o dia 31 de dezembro, ou no caso de transferência na modalidade especial, você não receber e-mail dizendo que você foi indicado para você aceitar a emenda, indicar o banco e a agência de relacionamento, então, assim, o orçamento ele é anual, a gente não pode passar para 2022. Beleza, está começando a chover pergunta, viu, Danilo? Tem mais alguma? Sigo por aqui. Tem aqui do Arthur. Boa tarde, Kleber. No caso da explicação da resposta do colega sobre emenda parlamentar, pode ser dividida em mais de uma proposta ao mesmo programa? Não, no caso da pergunta do colega, ele estava se referindo à transferência, à emenda viabilizada por meio da transferência especial, essa nova modalidade que a Constituição criou. Isso. Então, como eu coloquei no slide, ela não tem a vinculação a nenhum objeto. Então, assim, se você recebeu 100 mil, 200 mil, vamos dar um exemplo, 200 mil em capital, se o parlamentar ele não falou, Danilo, vamos lá, parlamentar da Bahia, ele falou, Danilo, eu estou indicando 200 mil reais de emenda parlamentar para o município de Várzea da Roça.
Várzea da Roça, para o município fazer a pavimentação daquela rua lá perto da escola tal, não sei o quê. Se o parlamentar ele não indicar, se não houver uma combinação prévia, o município de Várzea da Roça receber 200 mil em capital, o município ele vai decidir no que ele vai aplicar esses 200 mil reais, porque a própria Constituição ela fala que a partir da transferência do recurso financeiro ele passa a ser do ente recebedor, ok? Então, você só não pode gastar em desacordo com a Constituição. Por exemplo, se você recebeu em capital, você não pode gastar aquele recurso em custeio. Se você recebeu em custeio, não pode gastar em capital. Se você recebeu o recurso de transferência da modalidade especial, você não pode pagar despesas com o pessoal. Você não pode pagar despesas da dívida, entendeu? Mas, assim, eu recebi 200 mil em capital, eu quero comprar um caminhão, vai dar para eu comprar um caminhão, vai dar para eu pavimentar uma rua, vai dar para eu construir uma ponte, sei lá quanto que é o valor de emenda. Não tem problema nenhum, não tem vinculação, não é igual convênio. Convênio você assina com um objeto já definido, e você não pode fazer nada além do que está definido no objeto. A transferência especial é diferente, ela não tem uma finalidade definida. Pode haver, igual eu falei, pode haver uma combinação extra, uma combinação, vamos dizer assim, do parlamentar com o próprio prefeito, que o parlamentar está indicando aquela emenda para determinado compromisso que ele fez, para comprar um caminhão, para fazer uma coleta seletiva. Aí, lógico que o prefeito está recebendo recurso, ele vai, em princípio, ele vai atender o que foi combinado com o parlamentar. Mas, fora isso, não tem, não. Outra pergunta, Joelson, que é importante, é de Helder Lopes, novamente. Outro questionamento. A emenda de transferência especial pode ser utilizada como custeio e investimento? Não, você já vai receber como custeio, você já vai receber carimbada já. Você vai receber ela já indicando. Por exemplo, você recebeu 200 mil reais de uma emenda que ela é viabilizada por meio da modalidade de transferência especial. Quando você receber, você já vai saber que daqueles 200, no mínimo 140 vai ser para investimento em capital, tá? Que no mínimo 70%, a própria Constituição estabelece que no mínimo 70% tem que ser em investimento e 30% pode ser em custeio. Então, você pode receber 140 em capital e 60 em custeio, você pode receber 200 mil em capital, mas mais de 60 em custeio de uma emenda de 200 mil não pode. Entendeu? Que no mínimo 70% tem que ser investimento. Mas você já vai saber quando você receber, você já vai saber. Quando você acessar, você recebeu um e-mail dizendo que você foi beneficiário de uma transferência especial. Quando você entrar na plataforma, lá na plataforma já está indicando já quanto daquela emenda é capital e quanto é custeio. Ou se é tudo capital, ou se é 70% de capital, ou 80% de capital e 20% de custeio. Então, na própria plataforma já vai estar indicando isso já. Tem uma pergunta aqui, Joelson, também importante, até para eu, enquanto prefeito, referente à emenda parlamentar. O Arthur Peixoto pergunta o seguinte: há como identificar todas as emendas disponibilizadas a um município através apenas dos dados do CNPJ, sem especificar os órgãos concedentes? Porque a gente mesmo aqui tem parlamentares que dizem que vão colocar a emenda parlamentar e até o momento não mandou nenhum ofício, né? E o prazo, como você falou aí, de 27/4 a 3/5 já passou. Então, tem como a gente identificar pelo CNPJ se foi colocada a emenda? Aquelas emendas que são transferidas por meio da plataforma Brasil, você já tem como fazer uma consulta lá na plataforma ou nos painéis de dados abertos lá, para saber se você está contemplado. Inclusive, para saber que você já perdeu o prazo de envio das propostas. Então, você tem como saber. No caso das emendas de transferência especial, só vai ser possível saber a partir da internalização desse beneficiário na plataforma, que vai ser até 30/6. Provavelmente a gente deve... Não garanto que a gente publique antes de 30/6. Então, no máximo, dia 30/6, no caso da transferência especial, você vai saber o que você vai receber em e-mail. No caso de transferência de modalidade definida, você já deveria ter sido beneficiário de um programa divulgado na plataforma do Brasil. Tá? Às vezes você não foi, você não está dentro da prioridade, tá? E o órgão também, às vezes, não divulgou o programa nessa primeira remessa. Claro, você fala
Fala em perder recurso, aí tem uma pergunta aqui. Caso o município, lá no início, não consiga dar o aceite ou não consiga encaminhar a proposta para análise. Dar o aceite aqui é quando é o caso da emenda especial, tá? Se a emenda impositiva, na verdade, é encaminhar a proposta para análise. Caso ele não consiga encaminhar a proposta para análise, o recurso, o valor, ele retorna para o parlamentar? Na verdade, não enviar a proposta para análise é um dos fatos lá que ensejam a indicação de impedimento de ordem técnica, tá? Então, assim, o que acontece quando a gente indica que aquela emenda teve impedimento de ordem técnica? A gente envia essa informação para o parlamentar, tá? Após o prazo que a gente tem para verificar das impedimentos que tiverem impedimento de ordem técnica. A gente envia essa informação para o parlamentar, aí cabe ao parlamentar ele manter o mesmo município como beneficiário, ou ele pode trocar o município, ele pode trocar o beneficiário, tá? Então, assim, se você foi beneficiário, não enviou a proposta, eu oriento que você procure o parlamentar e se comprometa com ele que quando abrir a próxima janela, você vai abrir a proposta. Mas cabe ao parlamentar manter o beneficiário ou não. E a emenda é do parlamentar. Vai, Danilo. Tem mais aqui. A emenda especial eu posso aplicar em pavimentação em paralelo o asfalto no perímetro rural ou urbano, sem nenhuma objeção, em regra ou diretrizes. Janilton, não vejo problema nenhum. Já é o Milton Cândido Salles. Não vejo problema nenhum, que a emenda, assim, se a aplicação, se você recebeu esse recurso na categoria econômica investimento, e a aplicação que você vai fazer é investimento, seja ela na área rural, seja ela na área urbana, não tem problema nenhum. Você tem que seguir a categoria econômica da despesa, entendeu? Então, assim, eu não vou repetir. Se você recebeu esse recurso na categoria investimento, não importa se você vai aplicar na área rural ou na área urbana do município. Não tem vinculação nenhuma. O Matheus pergunta, quanto às liberações de recursos, regime simplificado, ou seja, com valores abaixo de R$650 mil, havia um comentário que a partir de 2019 seriam liberadas numa única parcela. Isso de fato está vigorando? Na verdade, desde 2000, eu não sei o ano exato que a gente alterou a portaria. Na verdade, a portaria ela fala que dessas faixas de valores que seja celebrada em parcela única, mas isso vai depender muito do Ministério, não é uma regra, não é uma obrigação que seja em parcela única. A portaria ela fala que serão liberados preferencialmente em parcela única. Preferencialmente. Eu lembro que quando eu era gestor, que eu era GMC, as emendas parlamentares, quando chegavam na Caixa Econômica, não era liberado os 50% como é liberado hoje. Tinha que primeiro executar, fazer a medição, o que desse na medição seria liberado. Hoje é diferente, né? Algumas emendas parlamentares que vêm para a Caixa Econômica, ele libera logo de imediato 50%, para você já tocar a obra e, consequentemente, ele libera o restante. Então, Danilo, depende do instrumento, Danilo. Se for contrato de repasse, continua na questão os recursos são liberados só depois da medição. Agora, se for convênio, você pode ter um instrumento com duas parcelas, onde a primeira é de 50%, a segunda de 50%. Você pode ter a liberação em parcela única, depende de cada instrumento. Mas no caso de contrato de repasse, a regra continua a mesma. Os recursos só podem ser liberados depois da medição. Se alguma unidade da Caixa está fazendo diferente, ela está fazendo errado. Aí, Kleber, essa aqui acho que não é bem para você responder, não, mas tudo bem, né? Vamos lá. O parlamentar, ele pode dividir da sua cota uma parte para emendas individuais especiais e outra para as emendas, aliás, uma parte para emendas individuais e outra para especial, ou ele tem que optar por um processo ou outro, ou seja, ou ele indica para especial ou indica para individual. Ele pode dividir? Pode dividir, não tem problema não. Por exemplo, tem parlamentares que vão, como a gente está falando de uma modalidade nova, assim, tem parlamentares que ainda estão receosos, né, com essa modalidade. Coisa nova no começo causa receio, mas o parlamentar ele pode falar que 2 milhões das emendas dele serão transferidas na modalidade especial
e a diferença vai ser na modalidade, na transferência com modalidade definida. O parlamentar escolhe. Ele pode escolher que dos 50% que ele, fora os da saúde, né, que 50% ele tem que indicar para a saúde, obrigatoriamente, os outros 50% ele pode indicar que tudo vai ser transferido na modalidade especial. Ou dividir 50%. Ele que decide. A Joana mais que o parlamentar lá ele faça a sugestão de quando ele indica a emenda especial que se aplique em um determinado projeto, o município está livre, né, para escolher, né? Ele coloca no projeto que ele quer. Sim. Ela não tem uma vinculação definida. A própria Joana... Constituição, ela fala que a própria Constituição, desculpe, Daniel, te cortar, mas a própria Constituição, ela estabelece que os recursos, a partir da transferência de recursos, eles passam a ser do ente da federação. Então, assim, no momento que transferiu o recurso, passa a ser do ente da federação. Aí, já que ninguém perguntou, eu vou me adiantar. Por exemplo, se o recurso passou a ser do ente da federação, você tem que contabilizar no seu município como receita. Você tem que criar um crédito orçamentário para executar aquele recurso. Esse crédito orçamentário, você está falando de uma receita sua, a partir daquele momento, os recursos são seus. Aí você vai me perguntar, eu tenho prazo para executar esses recursos? Eu tenho prazo para executar? Você tem prazo, aí eu devolvo a pergunta. Você tem prazo para executar os seus recursos discricionários que você empenhou? Tem uma regra de inscrição em resta a pagar, liquidação e vencimento disso. Imagino que os municípios tenham também, como a União tem. Por exemplo, a União, se eu empenhei um recurso, escrevi em resta a pagar, eu tenho até tal tempo, se eu não fizer a liquidação, ele vai ser bloqueado. Se eu não desbloquear, se eu não liquidar, se eu não pagar até 3 anos, eu vou ter que cancelar esse empenho. Então, a regra de execução desse orçamento passa a ser a regra do beneficiário, não segue a regra da União. Então, assim, mas o convênio eu tenho 3 anos para executar por causa da regra de restos a pagar da União. Esse recurso vai seguir a sua regra de restos a pagar, tá? Então, é a regra do município, é a regra do Estado de inscrição, bloqueio, desbloqueio e cancelamento de restos a pagar. Então, assim, eu tenho que executar esse recurso tudo nesse ano? Eu tenho que executar os recursos até o exercício seguinte? Não, você empenhou, vai ter a regra de execução do seu empenho, do seu orçamento. Danilo? É uma pergunta de Joana, muito importante essa pergunta aqui, viu? O município precisa estar adimplente no cálculo para poder receber os recursos de emendas especiais? De transferência especial? Isso. Não tem exigência nenhuma. De cálculo não tem exigência, não? Nada. E de emenda parlamentar, de emenda, das outras emendas parlamentares também não tem, tá? Emendas em relação, exigências em relação à regularidade fiscal não tem. A própria Constituição fala que a transferência, no caso, não da especial. A especial não tem nada. Você só dá o aceite, indica o banco e a agência que aqueles recursos serão movimentados e você está apto a receber os recursos. No caso das emendas com modalidade definida, a própria Constituição fala que a transferência de recursos para os entes da federação independe da adimplência do beneficiário daqueles recursos. Ok? E já tem pareceres, já tem comunicados na plataforma que a Conju, a AGU analisou essa questão e não depende da adimplência no caso de recursos de emendas parlamentares. Você falou aí já no finalzinho da apresentação sobre as emendas especiais, sobre os impedimentos, né? Mas tem essa pergunta de novo aqui. Quais são os impedimentos para as emendas especiais? Há impedimento? Quais são para o crédito? Não entrar a partir do momento que a gente divulga, pelo que eu entendi, a partir do momento que a gente... desculpe, Jorge. Acho que é no crédito, já no final, não é no aceite, não. Não, a partir do momento que divulga, que internaliza na plataforma no Brasil, vocês terão 1 mês, como eu coloquei no cronograma, para entrar na plataforma no Brasil, dar o aceite dessa emenda e indicar o banco e a agência de relacionamento. Se você não fizer isso caracterizar impedimento de ordem técnica. Só isso. Só se você não fizer isso. Agora, se você fizer isso, entrei na plataforma, deu aceite na emenda, indiquei o banco e a agência de relacionamento, ok. Você já está apto a receber os recursos. Só aguardar. Pelo que eu entendi, depois, no crédito, ou seja, entre o aceite e o crédito. Qual seria o impedimento? Só se alguma coisa no banco, né? Não tem, Joelson. O único
É a única condição que pode te dar impedimento de ordem técnica é não dar o aceite na emenda e nem indicar nem banco nem agência. Só. Ano passado a gente teve alguns corre-corre assim no finalzinho, mas foi com o banco, né? Tivemos problema com a agência, alguma coisa, teve que trocar a agência, teve que trocar alguma coisa, mas já depois, né? Sim, Já aí já. você vai ter que ir no banco, vai ter que, depois de aberta a conta corrente, vai ter que regularizar, etc, etc. Mas, assim, no impedimento de ordem técnica para fins de você dizer, isso aqui está impedido, é você não deu aceite na emenda. O resto é um procedimento administrativo. Danilo, você pegou essa pergunta do Henrique aí, uma perguntinha bem básica, né? Perguntinha básica. Boa tarde, gostaria de saber se o raciocínio está correto. Primeiro, o prefeito escolhe um deputado para que ele envie uma emenda ao município. Segundo, o parlamentar indica o município para receber a emenda. Terceiro, o município entra na plataforma Mais Brasil e dá o aceito na emenda. Quarto, o município cadastra uma agência bancária para receber o recurso da emenda. A pergunta é necessário que o município tenha em mãos o projeto, por exemplo, na construção de uma ponte ou barragem para o recurso ser liberado na conta informada, ou o recurso é liberado primeiro com a apresentação do projeto posteriormente? Foi Henrique que fez essa pergunta aqui. Se ele estiver falando como tudo indica, de transferência na modalidade transferência especial, não há necessidade de projeto nenhum. Não tem exigência nenhuma para transferência nessa modalidade de transferência especial. Não tem necessidade de projeto. Lógico que aí ele vai ter que receber o recurso, ele vai se ele já tiver o projeto básico legal, Melhor. ou ele vai fazer o projeto básico e depois ele vai executar, mas para receber o recurso não tem exigência. Esse tipo de exigência. O Birajara, lá de Andaraí, está fazendo uma pergunta aqui sobre o recurso de emenda especial. Se for o caso, como é o procedimento para a utilização do saldo de rendimento de aplicação? Ou seja, o dinheiro ficou na conta, rendeu, aí precisa autorização para o órgão concedente? Nenhuma. O recurso passou a ser do município. Ele tem que, assim, se aquele rendimento é proveniente de recurso de capital, ele tem que investir em capital, aquele rendimento. Se é proveniente de recurso do investimento, era recurso de custeio, ele só tem que seguir a categoria econômica da despesa, tá? Mas não tem que pedir autorização, não tem que pedir nada. O Edemar está com a mão erguida aqui, Danilo, desde o início aqui. Acho que não quis perguntar no chat. Vou ver, Edemar, se você quiser perguntar, deixa eu ver se abre o teu áudio aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue abrir. Acho que não. Mas é melhor você perguntar pelo chat, tá? Porque eu não estou conseguindo abrir o teu áudio. E o Demar. Não, pode seguir aí, Danilo. Vê se os colegas têm alguma pergunta para poder fazer aí. Boa tarde, Manuela. Manuela Porto, boa tarde. No caso de emenda especial, após o recurso estar na conta, o município tem prazo para autorização? Prazo para? Utilização? Não, na verdade, eu já falei e repito, né? Na verdade, os prazos de execução são os do município, como um recurso discricionário fosse. Você vai abrir crédito, você vai fazer o empenho e você vai executar de acordo com o seu cronograma e de acordo com as regras de execução do município, tá? Há quanto tempo que, se você fosse um recurso de outra fonte, que você empenhasse, quanto tempo você teria para executar, no caso, o empenho, para o empenho não ser cancelado? É a mesma coisa, não é igual ao convênio que você tem aquele prazo inicial de vigência e prazo final de vigência. Não, no caso da transferência especial, não tem essas regras rígidas. No caso de emenda impositivas não especiais, impositivas tradicionais, quais são os impedimentos de ordem fiscal? Não tem exigência, de regularidade fiscal. A própria Constituição, no artigo 166, ele estabelece que a transferência de recursos de emendas individuais independe, ausentes da federação, né, as estados e municípios e a Distrito Federal, independe da adimplência do beneficiário. As exigências para você receber esse recurso são exigências de ordem técnica, dependendo de cada instrumento que você vai celebrar. No caso, se você vai receber esse recurso por meio de um convênio,
e para desenvolver um projeto. Nesse projeto depende de licença ambiental. Você vai ter que apresentar licença ambiental, ou você vai assinar com uma cláusula suspensiva que ela estabelece o prazo para você apresentar essa licença ambiental. Depende de projeto básico, você vai ter que apresentar o projeto básico para assinar esse convênio, ou a mesma coisa, vai assinar com a cláusula suspensiva. São condições técnicas. No caso de emenda, não tem requisito fiscal a ser atendido para recebimento de recurso de emenda. Posso até ler a Constituição para vocês. Tem outra pergunta aqui, Kleber. Qual é a regra que libera municípios abaixo de 50 mil a apresentar regularidade com cálculo? Portaria, né? Aqui a gente não está falando de emenda, né? Na verdade, é a LDO desse ano. Tá? Eu não vou entrar no mérito, porque eu não tenho poder para discordar de uma lei, mas eu entendo que a regra que estabeleceram na LDO, que dispensa a exigência de regularidade fiscal para municípios até 50 mil receber recursos de transferências voluntárias, no caso de convênios. Eu não estou falando de emenda, tá, gente? Emenda eu acabei de falar. Emenda não há necessidade de comprovação de exigência fiscal. Tá? A própria Constituição fala isso. Aqui eu estou falando de recursos discricionários que vocês recebem. Saiu um programa lá para, sei lá, para um objeto lá e vocês se candidataram e foram contemplados. A LDO estabeleceu que municípios de até 50 mil habitantes podem receber os recursos sem comprovar regularidade fiscal, mas isso é a LDO. Para mim, ela está indo contra a Lei Complementar número 101, a LRF. Tem mais duas perguntas. 25. Ainda, uma delas é se há possibilidade de indicação de mais de uma emenda durante o exercício, ou seja, durante o mesmo exercício, o parlamentar pode indicar mais de uma vez emenda? Pode, ele pode indicar. É porque são, no caso de transferência especial, ou não, emenda geral. Emenda de modalidade definida. Geral. Então, modalidade definida, você pode ter o mesmo parlamentar que indique uma emenda para o município no ministério para construir uma escola, e em outro, no mapa, por exemplo, para comprar um equipamento. São duas emendas diferentes e vão ter o mesmo beneficiário, tá? Então, não tem problema nenhum. Mais uma, Danilo? Tem mais alguma aí? Tem mais uma pergunta aqui ainda. Por enquanto aqui, não. A gente está com um número bom de participantes, né? 180 participantes. Número bom. E o pessoal que tiver alguma dúvida aí, pode poder mandar via chat, que a gente vai transmitir a pergunta para o Kleber. Se alguém quiser mandar perguntar ao vivo, também levanta a mãozinha, né, Joelson? O Joelson libera. Tem outra. Às vezes a pessoa ela prefere perguntar, explicar, alguma coisa assim. Vocês fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, levante a mãozinha que o Joelson libera. Pediu para a Chedes aí para liberar aqui o Wildemar, que está com a mão erguida. Eu não consegui liberar o Wildemar. Deixa eu ver, tem mais outro aqui que fez a pergunta lá. Você me falou no começo que você não ia liberar a pergunta para o Wildemar mesmo. Não estou conseguindo liberar, não. É o gestor da reunião. Tem mais. A Rita, eu estou vendo aqui que a Rita de Castro quer fazer alguma pergunta, né, Rita? Rita, vou liberar daqui a pouco. Tem mais outra aqui ainda sobre a saúde, sobre o calendário das emendas para a saúde. Se foi prorrogado. Não tem essa informação, eu não acompanho. Assim, que saúde é específico, né? Quem cuida do cronograma, calendário, são eles divulgam, eu não tenho essa informação. Agora, saúde... Sim, geralmente eles acompanham o nosso cronograma, tá? Porventura, eles podem prorrogar uma data ou outra. Mas aí são eles, é discricionário deles. Saúde é 23, tá? 23 de junho. Bom, vamos lá. Praxedes, se tiver, por favor, atento aí. O Mari, vê se consegue liberar o áudio aí de Neide Dias, está lá em cima com a mão erguida, e o Demar. Não consigo liberar o Joelson, os prefeitos em prefeituras de 50 mil habitantes vão ficar bastante felizes com essa questão de que municípios com até 50 mil habitantes não vão precisar de regularidade fiscal para aderirem a emendas individuais e especiais. Era isso que eu queria dizer. Viu, Neide? Não é isso? Não, Neide, emenda independe do número de habitantes do município. Emendas parlamentares são duas coisas diferentes, tá, Neide? Emendas parlamentares, seja para o município de Salvador está com quantos milhões de habitantes hoje, Joelson?
3 Mais ou milhões. menos. 3 3? milhões. 3 milhões, seja para Salvador, seja para outro município grande aí, não há necessidade, quando o recurso é de emenda, não há necessidade de adimplência, tá? Em relação a municípios de 50 mil habitantes, foi a LDO que estabeleceu que ela abriu essa possibilidade desses municípios receberem recursos. Aí eu estou falando de recursos discricionários, que não tem nada a ver com emenda, de convênios normais, tá? Para que esses municípios recebam esses recursos, mesmo que estejam inadimplentes, tá? Então, são duas coisas diferentes, só para explicar para a Neide. Bom, tem outra aqui que não é uma pergunta, uma pergunta tão... Pergunta não, está pedindo a você. Mas uma ajuda aí, Kleber, tá? Tipo assim, me dá uma forcinha aí. Gostaria de saber sobre as formas de fiscalização das emendas e transferências especiais. Como é feito? São os órgãos municipais ou os órgãos da União? Então, aqui eu tenho, aí é um entendimento meu, tá? A gente está falando de recursos que foram repassados e passaram a ser dos beneficiários, dos entes da federação. No meu entendimento, a fiscalização dos recursos cabe aos tribunais estaduais ou municipais, aqueles que têm municipais. No caso da Bahia, você tem o Tribunal dos Municípios do Estado da Bahia, né? Você tem o TCM, tá? O Tribunal Estadual, aí são os tribunais estaduais, tá? Que são competentes para fazer a fiscalização da execução desse recurso. No meu entendimento. Danilo? Não, até o momento. Mais uma pergunta aqui. Se tiver alguma sobra de recurso na conta de transferências especiais, não sobra, né, gente? Se tiver sobra, pode usar. O Mário pergunta aqui, emendas parlamentares de quadras pode vir via emenda sem vir via FNDE? Gilmar de Baitaba. Educação vir pela plataforma, não pelo CIMEC, é isso que ela quer Não saber, né? é isso aí. Se algum ministério tiver alguma ação que comporte a construção de quadras, pode. Se o parlamentar ele mandar uma transferência especial, na modalidade especial, e combinar com o prefeito que é para construir uma quadra, não tem impedimento nenhum. Aí tem outra pergunta aqui, Kleber, você quem adora responder isso aqui é a Regina, né? Como é que você feita a prestação de conta desse recurso de emendas especiais? Qual o procedimento? Na verdade, eu não chamaria de prestação de contas. Eu falaria que como os municípios vão dar transparência da execução desses recursos, tá? A Plataforma Mais Brasil, ela já disponibiliza, ela já possibilita que esses beneficiários preencham um relatório de gestão. Nesse relatório de gestão, você vai dar transparência do que você fez com esses recursos. Transparência seja para a sociedade, seja para os assessores, os parlamentares, seja os parlamentares, que vocês vão indicar lá. Nada mais justo, o parlamentar te indicou como beneficiário do recurso, nada mais justo de você informar a ele e a sociedade no que você executou esse recurso. Hoje, pela Plataforma Mais Brasil, você pode preencher o relatório de gestão. Caso o município, aí eu vejo como uma boa prática, caso o município tenha como boa prática, ele pode criar um item no portal dele de recursos recebidos, recursos executados por meio de transferências na modalidade especial. Pode fazer uma aba lá, dando transparência no que ele gastou esse recurso. Mas não chamaria de uma prestação de contas, envio de prestação de contas, tá? Não tem essa figura. Aqui no estado da Bahia, a prestação de contas ela é feita diretamente ao Tribunal de Contas dos Municípios, né? E lá na plataforma você vai ter lá uma abazinha de gestão, isso, Kleber, para fazer informações. Isso, o preenchimento do relatório de gestão. Isso, onde foi aplicado o recurso. Mas a prestação de contas aqui é ao Tribunal de Contas dos Municípios. Aliás, como você presta conta dos demais recursos, né, Joelson? Exatamente. Isso. E a Bahia é um dos poucos estados que tem Tribunal de Contas do município, né? Os outros têm do estado mesmo. Tem outra pergunta aqui também. Estão querendo que o Kleber responda a pergunta de parlamentar de todo jeito, gente. O parlamentar tem limitações na indicação das emendas, tem limitação de ações, ou seja, ele pode indicar uma mesma ação repetidas vezes em diversas emendas? Para beneficiários diferentes, sim.
não tem lógica ele indicar várias vezes para o mesmo beneficiário, né? Mas para beneficiário, sim, ele pode pegar todo aquele recurso aquela cota parlamentar dele, indicar para vários beneficiários para fazer, por exemplo, tem uma ação, não sei nem se tem mais esse programa hoje, mas, por exemplo, tem uma ação de construção de cozinhas comunitárias, por exemplo. Eu posso indicar 20 beneficiários para construir cozinhas comunitárias, um exemplo assim. Ele vai indicar a emenda, todo o recurso dele em uma ação só. Não tem essa regra fechada. Danilo, tem mais um aí do Henrique, aí, ó, essa bem... O parlamentar poderá enviar ao município, após aquele prazo inicial, caso o município tenha perdido o prazo, ou será necessário esperar a nova abertura para envio de emendas no ano seguinte? O Henrique perguntou. Então, Henrique, como eu expliquei, aqueles cronogramas, eles levam tudo para um prazo final, onde que os ministérios vão informar para os parlamentares quais beneficiários tiveram impedimento de ordem técnica, tá? Então, se o seu município foi indicado como beneficiário da emenda, não apresentou proposta, essa informação vai ser dada ao parlamentar, e como eu falei, cabe ao parlamentar decidir se vai manter esse município como beneficiário ou ele pode trocar aquela emenda parlamentar para outro beneficiário. Isso é decisão do parlamentar a partir do momento que ele for informado que aquela emenda ela foi indicada com impedimento de ordem técnica. Tem outra pergunta aqui, Cleber, essa é bem interessante. Se o município tem a indicação de uma TCE, se ele está com impedimentos lá junto ao governo federal, ou seja, ele está bloqueado e tem uma TCE instaurada, ele não fica impedido de receber recursos federais, mesmo sendo de emenda? No caso de... Vamos lá. São coisas... Não fica. Não. Primeiro, transferência especial não tem exigência nenhuma. Na modalidade de transferência especial. Na modalidade transferência com modalidade definida também, a própria Constituição, ela fala que independe da adimplência do beneficiário. Isso é um mandamento constitucional, ele é maior que outras coisas. Tá? Mesmo sendo uma TCE de convênio, né? Não tem problema. Mesmo. Ele vai estar inadimplente. Como a Constituição ela tratou a palavra adimplência de uma forma ampla, né? Se você está numa TCE de um... vamos lá, bem lembrado, não tem nada a ver com emendas de transferência especial, mas eu vou falar aqui de uma tese que foi fixada pelo STF, que é a inscrição, vamos lá, inscrição por reprovação de tomada de contas referentes à transferência da União, de convênios, contratos de repasse, tá? A inadimplência só pode ser feita depois de julgadas as contas pelo Tribunal de Contas da União, tá? Antes, a inscrição era prévia, tá? A inscrição era logo que abria, antes de abrir a tomada de conta especial, já aquele estado, aquele município, era escrito como inadimplente. A partir dessa tese fixada pelo STF, essa inscrição só pode ser feita após o julgamento das contas, da tomada de conta especial, exceto para a omissão na apresentação da prestação de contas, tá? Uma coisa é você apresentar a prestação de contas, aquelas contas analisadas foram rejeitadas e aquilo vai ensejar uma TCE, isso é uma coisa, isso não gera inadimplência, vai gerar uma TCE, mas não vai gerar inadimplência imediata, só depois do julgamento TCU. Outra coisa é você não apresentar a prestação de contas, isso gera inadimplência. Não apresentação da prestação de contas gera inadimplência imediata. Reprovação das contas, rejeição das contas com instauração de TCE, a inadimplência só pode ser feita depois do julgamento da TCE. Segundo a tese fixada pelo STF de relatoria da ministra Carmen Lúcia ou Rosa Weber. Não tenho de cabeça aqui. Só para registrar isso aqui. A pergunta tinha alguma coisa a ver. Perfeito. O Kleber, as emendas parlamentares da saúde, elas têm saído primeiro do que as outras fontes, né? A gente está vivendo uma situação que recurso para a saúde está tendo toda a prioridade, né? E a saúde, ela tem um fluxo que eu diria mais azeitado, né? Que está tudo dentro de um órgão só, tem um fluxo mais azeitado, vamos dizer assim, né?
mas no momento que a gente está vivendo, há uma prioridade de liberação para os recursos da saúde, sim. Bom, Kleber, a gente está chegando aí já nas 16 horas. O chat continua aberto aí, quem quiser fazer mais alguns questionamentos. Me parece que o pessoal está bem afinado, ninguém quer perguntar. Tem um colega aí que falou, acho que foi o Douglas, que ele falou, eu preciso do contato, a gente precisa do contato do Kleber. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode anotar o meu e-mail, tá? É Kleber com C, @economia.gov.br, tá? Caso seja mais urgente, mas para coisa urgente mesmo. Eu preciso falar urgente essa dúvida aqui, eu não estou conseguindo fazer nada. Aí eu estou falando emendas, convênios, contrato de repasse, pode mandar o WhatsApp para mim, tá? Anotem aí meu telefone. Mas só se for coisa urgente, tá? Por favor. É 61 99520 1036. Às vezes eu não vou responder na hora porque eu vou estar em reunião, vou estar ocupado, outra coisa assim, mas eu respondo. Não Vai chover urgência, se prepare. manda o nome, se identifique. Às vezes a pessoa me manda o WhatsApp, eu queria saber não sei o quê. Eu falo, mas com quem que eu estou falando? E a pessoa ainda pergunta, mas por que você quer saber? Eu quero saber com quem que eu estou falando, pô. Eu quero ser educado, eu quero falar o nome da pessoa. Então, se identifique, por favor, que eu respondo. Não tem problema nenhum de responder. Bom, então, Kleber, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Só repete o... Tava falando para minha esposa, um dia desse, do encontro que a gente teve lá, o último que fizemos, que foi num lugar muito bacana. Eu falei, a gente tem que voltar para lá, que é muito legal lá. Bom, Danilo, se você tiver mais algum questionamento, tá? A gente já chegando já no finalzinho aí. Se não tiver, eu vou pedir para você aí, a prefeita novamente, se quiser abrir o áudio, prefeita, você está aí ainda, Chica do PT, se quiser dar mais uma palavrinha, está à disposição, tá? E vai falar. Pediram para eu repetir o e-mail, Joel. Eu vou digitar no chat aqui, tá? Eu acho que eu tenho... Não sei se o chat está aberto para mim. Vou digitar no chat aqui. Bom, a prefeita está tentando abrir o áudio agora. Pronto. Coloquei meu e-mail no chat. Eu primeiro, eu quero só agradecer pela aula, né? Na verdade, é uma aula. Porque quando um vai tirando as dúvidas, né, já tira a dúvida da gente também. Como eu fiquei contemplada, só quero agradecer pelo convite e dizer que foi muito bom. E tinha muita gente nessa sala, então os alunos não tiveram vontade de aprender. Agradecer e dizer que foi bom. Obrigado, prefeita, mais uma vez, pela sua participação. Danilo? Pois, Joelson, agradecer ao PP, né, por estar realizando esse trabalho via live, através da pessoa de Kleber, do Ministério da Economia. Para mim foi um evento muito importante. Tiramos várias dúvidas realmente nessa questão de emenda parlamentar. E só tenho a agradecer mesmo, enquanto gestor, representando aqui os 417 gestores da Bahia, no qual mediei essa palestra, né? Agradecer por tudo aí o que vocês fizeram nessa bela apresentação no dia de hoje, aqui via live para todos nós. Um abração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Só para lembrar aqui, Danilo, até dezembro, nós ainda temos 5 encontros com a DETRU. DETRU é o Departamento de Transferências da União. Então, a gente ainda tem 5 encontros até o final do ano. A gente vai tratar ainda das emendas especiais, ainda vai tratar aqui de recursos da Lei Aldir Blanc, e ainda vamos tratar lá no finalzinho sobre o MEG, né? Ainda está aí, quer dizer, a gente tem uma pauta grande ainda com o Ministério. Mas antes de encerrar, eu queria pedir ao Kleber aí novamente, que gentilmente aí passou essa tarde com a gente, fizesse aí também suas considerações. Kleber, muito obrigado, e a gente vai se encontrar novamente no próximo evento. Você não está livre não, tá? Então, Joelson, assim, eu que fico
imensamente grato de poder levar um pouco de conhecimento para os municípios, para as pessoas que estão na ponta carregando o piano, né? E, na verdade, assim, a norma nada seria se a gente fizesse só para nós. A norma é para vocês. A nossa intenção é que vocês recebam os recursos, que vocês consigam aplicar, que esses recursos cheguem para as pessoas que precisam nos municípios, né? Na verdade, quem precisa está nos municípios, não está em Brasília, não está nos municípios, está na ponta. Então, para mim é um grande prazer, eu me coloco à disposição. Quando eu dou os meus contatos aqui, tanto e-mail quanto telefone, é de coração mesmo, eu não tenho problema em conversar com as pessoas, e é um grande aprendizado, eu aprendo muito com vocês também. E falar para vocês, Joelson, e para os municípios que, enquanto eu estiver servidor público, eu estou à disposição de vocês, seja para a gente conversar sobre emendas, seja para a gente conversar sobre portaria 424, se vocês um dia quiserem marcar um evento para a gente passar os principais pontos da portaria 424, eu estou à disposição, eu sou servidor público e estou aí à disposição de vocês, e agradeço muito o Danilo também, prefeito aí, que está representando e fez esse bate-papo aí, esse bate-bola aí. Muito obrigado, Danilo e Joelson. Continua à disposição, gente. Um abraço para todos. Ainda tem, Kleber, sobre a 424, 558 e a nova lei de licitações. Até o final do ano está na pauta com isso ainda aí, tá? Tá, pode ir. 424, no 558 ela está dentro da 424, tá? Então vamos tratar só como 424. Bom, só para lembrar, amanhã não, dia 16, dia 17, ou seja, quarta e quinta-feira, tem planejamento, orçamento e as orientações para a elaboração do PPA e da LOA. Então, não percam, mais um PV Capacita aí, quarta e quinta-feira, com Fernando Carlos de Almeida, que vai ser o palestrante. Então, dia 16 e 17 tem mais evento. E no dia 28 é dia de quê, gente? Aqui na Bahia se comemora dia de São Pedro, né? 28 e 29. Em pleno São Pedro, vocês vão ter o encontro da gente aqui para falar das transferências da FUNASA com a Lília Capinã, dia 28. Como ninguém está viajando, né? Todo mundo ficando em casa quietinho, dá para participar. Dia 28, das 14 às 17 horas, o PB e FUNASA vão falar sobre as transferências de recursos. Cléber, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, obrigado à prefeita de Carinhanha, obrigado ao Danilo mais uma vez, a todos vocês presentes. O PB deseja que vocês todos tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus, se cuidem. Amanhã o PB, viu, Joelson? Amanhã por aí pelo PB. Aguardar, amigo. Até a vacina ser para todos. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Joelson, um abraço. Um abraço, cara. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Já, o velho marrom. Cara do cara.